que o judaísmo, os judeus, e o que o islamismo, eles acreditam, sabe dizer? O que eles acreditam que seja o fim dos tempos? Sim, o judaísmo ele está esperando o Messias, né? E essa é uma das questões da Bíblia. A Bíblia já profetizava lá em Daniel e Jesus ele fundamenta isso depois, né? Que esse líder ele vai fazer uma aliança com Israel, certo? Uhum. Então Israel vai dizer assim, não, esse é o nosso Salvador. Essa é a pessoa que vai trazer a paz para nós. E assim, Pedro, Israel é pequeno, mas a influência dela é muito grande. A ponto dos Estados Unidos se levantar e dizer, nós vamos defender, custe o que custar. A OTAN defende, custe o que custar. Então, se tá bom para Israel, tá bom para todo mundo. Então, por isso que a fonte dele, o foco dele é Israel. Porque se eu ganho aqui, eu ganho todo mundo. Se eu me estabeleço lá, para o resto do mundo fica muito fácil. E assim, aí há muitas teorias. Que ele vai conquistar o árabe, ele vai unificar ali o islamismo com o povo judeu e vai fazer um lugar de paz. Vamos reconstruir o templo do judeu e a mesquita vai estar aqui. Também vai ser um lugar dos cristãos. Sabe? Aquela utopia, né? Ecumênico, utópico. E é o que a cultura hoje, a mídia hoje, né? O politicamente correto, né? Caminha, né? Menos religião, menos influência e bom para todo mundo, então pode isso, pode... Então ele vai conquistar esse povo e esse povo vai se aliançar com ele porque eles rejeitaram a Cristo. Porque eles esperavam que Cristo fosse um rei político. Quando Judas descobriu que Jesus não era o rei político, libertador de Israel, porque Israel, na época de Cristo, ela estava sob o domínio romano, né? O Império Romano. Você não veio libertar a gente desses caras? Não vim, o meu reino é de outro mundo. Então eu vou te vender, então eu vou te entregar. E os judeus mataram a Cristo. E eles estão esperando o Cristo deles. E ele, quando o anticristo aparecer, ele vem travestido de Salvador. Entende? Então, o anticristo para os cristãos que vem como engano, né? Como sendo líder, ele seria o Messias que os judeus estão esperando. Isso. Ou melhor dizendo, os judeus seriam enganados. Exatamente. Que o anticristo seria o Messias que eles estão esperando. E não só os judeus, mas todo o restante da população que não tem o embasamento fundamentado da profecia de Cristo, né? Do que Cristo disse. E ainda há a questão, né? E aí também são teorias teológicas, são doutrinas também, de que nesse momento, aquele cristão de verdade, ele já não vai mais estar aqui, entende? Então ele não vai estar aqui para denunciar, que é o advento do arrebatamento, né? Um acontecimento ali extraordinário, chega a ser distópico, né? Mas não teria essa oposição, porque o apóstolo Paulo ele diz lá em Tessalonicenses, quando tudo isso tiver para acontecer, quando o anticristo estiver para vir, aquilo que o detém será tirado da terra. E há o entendimento, né, o consenso, né, de uma grande parte da linha dos pensadores teológicos que o que detém a vinda do anticristo é a igreja, é o Espírito Santo. Então, quando Deus disser assim, chegou a hora da terra sofrer juízo, eu vou tirar o meu espírito da terra. Só que quando Deus tirar o espírito da terra, quem tem o espírito vai com ele. Né? Vai para os céus. Agora faz sentido o arrebatamento para mim. Exatamente. Até então não fazia muito sentido. E aí, se não tem o espírito para aquele que tem o entendimento da profecia para denunciar, então ele vai prosperar no engano, entende? Uhum. Porque eu não vou estar dizendo, olha, gente, está aqui para dizer, isso aí eu já ensinei isso. A Bíblia ensina isso, né? A igreja viveu isso, falou sobre isso. Não, então o engano vai prosperar, porque ele vai... E assim, a Bíblia diz, né, que ele não só vai resolver por um tempo, né, a parte em que ele se aliançar economicamente, vai tentar trazer uma paz, ainda que forçada, a economia vai girar e as coisas vão ser boas por um tempo, então o povo vai dizer, nossa, é o nosso Salvador. A gente vive isso, papito, nessa polarização política.
eu tenho 44 anos, eu já vi algumas eleições. Meu pai tem 82 anos. Sabe, eu já vi histórias dele, mas essa polarização de que esse candidato vai ser o melhor, vai ser o salvador, não esse outro que veio agora, e não é só no Brasil, a gente vê em Estados Unidos e França, e Alemanha, e Inglaterra, e os países aqui da América Latina, se o governo é esquerda ou direita, não, esse vai dar certo. E não é. E o anticristo, ele vai vir. Esse sim. Só que ele vem debaixo do poder e autoridade de Satanás. Então ele não só vai ser um grande político, um grande líder, um grande resolvedor de problemas, mas ele também ele vai ter os seus poderes sobrenaturais. Ele vai mostrar sinais. Então por isso que ele vai juntar tudo. A adoração, o poder, né, o dinheiro, porque vão dizer, não, realmente ele é diferente, ele é o enviado de Deus. O judeu vai dizer, ele é o enviado de Deus. O muçulmano vai dizer, ele é um profeta, se os muçulmanos estiverem do lado. Os cristãos que não conhecem a profecia, os que ficaram para trás, né, isso, vão dizer, não, realmente, esse é um homem de Deus. E aí ele vai prosperar nesse engano. E aquele que foi, sabe, que entendeu mesmo o Evangelho de Cristo, esse já foi levado há muito tempo de acordo com esse pensamento teológico. A gente vai ser levado antes da tribulação, antes da vinda. Tu acredita nessa... Porque o Apocalipse, existe várias visões ali, né? Tem os pré-milenistas, os milenistas, os pós-milenistas. O que vai acontecer arrebatamento e os outros dizem que não vai. E os que dizem que vai acontecer, uns dizem que vai ser antes da volta de Jesus, outros dizem que o arrebatamento vai ser a própria volta de Jesus. Essa é uma área que eu gosto muito. Eu sou professor de teologia, né? Eu sou professor de história, sou formado em história e sou formado em teologia. Até o Papito, né? Não falou aqui, mas eu já... Onde eu mostro, Papito? Eu já lancei um livro sobre fim dos tempos. E esse é um livro que eu escrevi primeiro para mim, né? Por causa dessas perguntas. Não tinha as respostas. Então aqui ele conta a história de 3 jovens que começam a viver esse fim. Um jovem que não tem aliança com Cristo, um jovem que é cristão, meia boca, e um jovem cristão de verdade. E esses 3 vão vivenciar tudo isso. A vinda do anticristo, o arrebatamento da igreja, o que não foi salvo não vai ser arrebatado, para onde ele vai. O que foi salvo e era um cristão meia boca, o que vai acontecer com ele? O outro, né? Quais serão as recompensas? E aqui eu detalho essa visão pré-tribulacionista, né? Que é uma teologia que diz que a igreja vai ser levada antes da vinda do anticristo, certo? E que a gente vai para os céus com Cristo e aí a Terra começa a viver 3 anos e meio de governo de anticristo e 3 anos e os restantes, né, desses 7 anos seria o julgamento de Deus sobre o anticristo, o seu governo e esses incrédulos que ficaram, entende? Mas há um pensamento, há uma linha teológica que também tem muita força. É aquela coisa assim, né? A gente sempre escolhe o mais confortável. Gostaria de não passar pela tribulação. Mas há um forte indício de que a igreja passaria pelo meio da tribulação, né? Que sofreria ali a vinda do anticristo e seria perseguida, porque Cristo fala, as dores começam, fome, terremoto, e, né, guerra, rumor de guerra, porém elas vão se intensificar e o fim estará próximo quando vocês que me seguem começarem a ser perseguidos e mortos. E aí Jesus fala, aí o negócio começa a intensificar. Então assim, há indícios, as teorias elas embasam, mas o que vai ser só realmente quando acontecer. Mas que há um entendimento que ou é levado antes da vinda do anticristo, ou no meio desse governo, ou no fim, que é o pós-tribulacionismo. Realmente, se a gente só receber a Cristo no fim da tribulação, então poucos vão sobreviver à grande catástrofe que vai ser acometida pelo mundo, sobre o mundo. Recentemente eu ouvi uma outra versão do arrebatamento que eu nunca tinha ouvido antes, e foi o pastor Eduardo Reis, se eu não me engano, que falou que o arrebatamento, na verdade, ele seria das pessoas ruins. Sim. As pessoas ruins seriam tiradas da terra. Sim. E pro
para os cristãos, para os salvos, né? Governarem a terra. Não, esse é o entendimento do milênio. Quando terminar o período da grande tribulação, o anticristo vier e Deus vier depois com juízo sobre a terra, né, esse governo do anticristo, ele vai ser exterminado, a terra praticamente destruída, e aí sim nós voltamos com Cristo para reinar com ele 1000 anos. Esse faz parte do cronograma aqui do meu livro. E aí sim, nós voltaríamos com o corpo glorificado para reconstruir essa terra, né? Torná-la um paraíso como ela era no princípio, certo? E as nações serão restauradas, até porque a Bíblia diz, Papito, que restarão pessoas desse período de tribulação, certo? Vai morrer 1/3, vai morrer 1/4 com a vinda da guerra, depois com o juízo de Deus, mais 1/3 vai morrer, mas a Bíblia ali lá no finalzinho ela dá um entendimento de que 1/3 da população vai restar na terra. Então, a teoria, né, teológica do reino milenar é que nós, os que fomos arrebatados com Cristo, a igreja, todo aquele que foi salvo em Cristo durante toda a era, ele volta com Cristo, já preparado, né, num corpo glorioso, para reconstruir essa terra e reinar sobre esses povos que sobraram nas nações, entende? Então vai ser 1000 anos de governo de Jesus Cristo sobre a terra. E nós, os que tivermos sido arrebatados, vamos reinar, vamos ser os prefeitos, os governadores, os líderes, os administradores, porque vai precisar de comida, vai precisar de casa, vai precisar de economia, vai precisar de tudo. A questão é que todo o governo, toda a autoridade, toda a liderança, ela vai ser realizada por aquele que recebeu a recompensa, então vai ser 1000 anos de extrema justiça sobre a terra, entende? Não seria novos céus e nova terra? Outro lugar? O novo céu e nova terra é o fim do milênio. Poxa, mas você está falando aí, o embasamento aqui, é só você me pedir. Terminados 1000 anos, a Bíblia diz que haverá uma nova soltura do diabo sobre a terra, ou seja, Cristo reinou. Quem desses, né, realmente se entregaram a Cristo? E aí o diabo faz uma nova investida, leva os dele, Deus ele extermina essa parte rebelde, e aí sim, sobrou esse povo que sobrou na terra, esses que confiaram em mim e os que foram arrebatados que governam, aí nós vamos para a eternidade. Aí sim, um novo céu e uma nova terra. Nós vamos para esse novo céu e nova terra, viver a eternidade, e essa é a ocasião do juízo final. Aquele que não teve a aliança com Cristo, ele vai para o juízo final, que não é para nós. Aquele que teve a aliança com Cristo não vai no juízo final, ele não tem mais juízo. E o juízo final seria a condenação daquele que não se aliançou, aquele que foi rebelde em relação à palavra de Cristo, e aí esse vai para o lugar de condenação. E nós iríamos para, então, um lugar de eternidade. A Bíblia diz que os elementos se desfarão, e aí já é um outro lugar que a Bíblia fala muito pouco sobre isso. E a gente só vai descobrir se a gente chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu sei que você vai também, né? Amém. Não tenho certeza disso. Queimar no fogo eterno que a gente não quer, né? E no livro eu traço, né? Então, eu elaborei uma ficção, né? Claro, é ficção. E como seria essa eternidade, né? A gente chegando lá e tudo. Por exemplo, a capa do livro aqui, ó, é o cidadão aqui entrando né, num portal ali para ser julgado por Cristo. Ele já foi salvo, ele só vai se apresentar e dizer, olha, eu fiz isso, não fiz e tal. Ele está salvo, né? Essa é uma cena que a Bíblia descreve que nós vamos passar. E o juízo final, ele já é cara a cara com Deus. Você negou ao meu filho, então vem ter comigo aqui, que eu vou dosar a tua sentença de condenação.